Bom, meu nome é Tiago Soares Garcia, sou do PET de Física da Universidade Federal de Roraima. E hoje eu vou falar um pouco sobre as leis de Newton. Nós sabemos que as leis de Newton ela rege a dinâmica dos movimentos que nós vemos no nosso dia a dia. Primeiro a gente vai começar com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que no seu enunciado diz exatamente todo corpo que persiste no seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, ao menos que seja cumprido ou modificado seu estado pela ação de uma força impressa sobre ele. Quer dizer que todo corpo, o estado de inércia é quando um corpo tem as somatórias das forças resultantes igual a zero, ou seja, quando o corpo está em repouso ou movimento retilíneo uniforme, onde ele está em estado de inércia. Ou seja, quando a resultante das forças deles é igual a zero. O movimento retilíneo uniforme é quando a gente tem um movimento onde a velocidade, a aceleração é igual a zero, ou seja, a velocidade ela não vai variar. Na lei da inércia diz que todo corpo tende a permanecer em seu estado de inércia, como a gente pode ver nesse exemplo aqui. Imagine que você acordou de manhã e foi para o trabalho, para a escola e pegou um ônibus. Você acordou num dia muito legal, onde está tudo lotado e você tem que ficar esperando, onde você tem que ficar em pé, segurando aquela barra de ferro. E de repente o motorista de ônibus freia de uma vez. Você tem a sensação de que seu corpo está sendo deslocado para frente, mas o que acontece é que quando você estava em movimento dentro do ônibus, você estava no seu estado de inércia. Quando o ônibus freou, você é automaticamente jogado, entre aspas, para frente, porque todo o corpo tende a permanecer no seu estado de inércia. Outro exemplo, quando você está em movimento, por exemplo, essa imagem muito realista, onde você freia o movimento de uma vez. Quando você está na bicicleta e freia de uma vez, você tem a sensação de estar se jogando na frente. Outro exemplo é porque a gente utiliza cinto de segurança dentro de um carro. Porque quando a gente está dentro de um carro e sofre um acidente, nosso corpo vai ser automaticamente se deslocar para frente. E se a gente não tiver usando cinto de segurança, nós vamos se estabanar todo. E a lei da inércia explica isso. E a outra coisa muito interessante de se falar é que quanto maior a massa de um corpo, maior o seu estado de inércia, ou seja, mais difícil vai ser deslocar esse corpo. Por exemplo, quem nunca andou de carro e teve que empurrar um carro porque falhou, aí você tem que dar aquele empurrãozinho no carro, e dependendo do carro vai ter umas 3 ou 2 pessoas para empurrar até ele engatar. Ou seria muito mais fácil você empurrar uma bicicleta? O que seria mais fácil, empurrar esse carro ou uma bicicleta? Ou um outro objeto? Isso depende muito da massa do corpo. Então, quanto maior a massa do corpo, maior a dificuldade de você tirar ele do seu estado de inércia. E ela é só válida para sistemas referenciais iniciais. E você tem um referencial inicial. Por exemplo, é porque quando você está dentro, por exemplo, de um corpo acelerado, você tende a se deslocar, sua aceleração tende a se deslocar, mesmo você não tendo uma força aplicada nesse corpo. Ele tende a se deslocar mesmo que não tenha uma força aplicando nele. É por isso que a gente é só válida para referenciais iniciais. Bom, a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Aquela famosa que a gente vê no ensino médio, F é igual a ma. Porque quando a gente aplica a primeira lei, a gente observa que qualquer variação na velocidade está relacionada à resultante das forças. Por exemplo, se a resultante das forças é igual a zero, você vai ter uma aceleração. E aí, através dessa imagem aqui, a gente observa que a força e a aceleração elas vão ter a mesma direção. E nós observamos que nesse sistema, a aceleração, a massa, se a gente fizer isso aqui, a massa é uma constante. É claro que existe outras situações na física, onde a massa não vai ser constante, como se de um foguete. E a gente deve ter muito cuidado quando a gente for utilizar essa fórmula aqui, porque a gente tem que dar um tratamento vetorial. Então a gente tem que tratar ela tanto no eixo
x, y e z. Note que a primeira lei está contida na segunda lei, porque é só um caso específico onde a aceleração aqui vai dar zero, onde a resultante vai dar zero. E a segunda lei se refere a forças externas. Agora imagine um corpo em queda livre, por exemplo. A aceleração ela vai estar de cima para baixo, certo? Que vai ser nada mais nada menos do que a aceleração gravitacional. Então, aquela forma que a gente conhece do peso vem justamente daqui, onde você troca essa aceleração pela aceleração da gravidade. E é, como já falei, só válida em sistemas inerciais. Como a gente sabe, né, como eu acabei de falar, é muito mais difícil você, dependendo da massa do corpo, vai ser muito mais difícil você aplicar uma força que vai fazer esse corpo se deslocar, né? Porque imagine você empurrar um caminhão e uma bicicleta, são totalmente diferentes. A força aplicada para esses objetos se deslocar e ter uma aceleração vão ser totalmente diferentes. Bom, a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, diz, por exemplo, que toda força é resultado de uma interação com outro corpo, e a força sempre atua em pares. Eu sempre disse, ao você puxar uma maçaneta, a maçaneta te empurra para trás. E é mais ou menos isso que a terceira lei de Newton diz. Quando o corpo A exerce uma força sobre o corpo B, uma ação, então o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, uma reação. Essas duas forças têm o mesmo módulo e a mesma direção. Essas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas possuem sentidos contrários. E essas duas forças atuam sobre corpos diferentes. Isso é muito importante se dizer. Por exemplo, a gente tem aqui nessa imagem, coloquei um exemplo de ação e reação. Você observa aqui que a bola, ao se chocar com o rosto desse indivíduo, ela aplica uma força na cabeça do indivíduo, e o indivíduo vai aplicar uma força na bola. Então, a bola aplica uma força no indivíduo e o indivíduo vai aplicar uma força de sentido contrário na bola. Então, essas forças vão atuar em corpos diferentes. Por exemplo, aqui no corpo A, a gente tem aquele exemplo de um disparo de um projétil, que aqui é uma bala de canhão, um canhão. O canhão vai aplicar uma força nessa bola e essa bola vai aplicar uma força no canhão. A gente pode ver aqui o que eu acabei de falar. Em módulo, essas duas forças vão ser iguais, mas elas não vão se anular, que é o que eu coloquei mais ou menos aqui. Ação e reação acontecem em corpos diferentes, então não se anulam. Então a gente tem um exemplo aqui de normal e peso. E eu vou admitir que quando eu estava no ensino médio, achava que isso aqui era um par de reação e reação. Só que eu estava muito enganado, porque como a gente pode ver que elas atuam sobre o mesmo corpo, e claro, em determinadas situações, não todas, elas vão se anular. Então elas não podem ser consideradas par de ação e reação.